Olá pessoal, vamos fazer agora um estudo da calorimetria. Metria significa estudo e calor. Então, o estudo do calor. Então, a calorimetria é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor. Então, imagine aqui um sistema isolado termicamente, como se fosse um calorímetro. O calorímetro é um instrumento que isola para fazer medida de temperatura. Então, imagina que eu tenho dois objetos, um objeto A, que eu vou chamar que ele tem uma temperatura θA, e tem um objeto B, que ele tem uma temperatura θB. Alguns professores colocam TA e TB, mas eu não gosto de colocar T porque tem algumas fórmulas do assunto de calorimetria que T é utilizado como tempo. Então, θA, a temperatura do corpo A, e θB, a temperatura do corpo B. Vamos supor que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Então, isso nós chamamos de calor. Então, calor é a energia transferida de um corpo para outro em função unicamente da diferença de temperatura. Então, como o corpo A está com a temperatura maior do que a temperatura do corpo B, vai haver uma transferência de energia. E essa transferência de energia é chamada de calor. Então, como os dois corpos estão isolados termicamente, o que vai acontecer é que num determinado tempo vai ocorrer um equilíbrio térmico. E o que é um equilíbrio térmico? É quando as temperaturas ficam iguais. Então, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. A unidade de medida de calor no Sistema Internacional de Medidas é o Joule, mas pode ser utilizado também calorias. Calor é uma energia que o corpo troca. Então, como nós vimos aqui no exemplo, o corpo A transferiu energia térmica para o corpo B. Essa transferência de energia é chamada de calor. Nesse caso, o corpo B ganha energia térmica e o corpo A perde energia térmica. O calor pode ser positivo, o calor pode ser negativo e o calor pode ser igual a zero. O calor é positivo quando ele ganha energia interna. Por exemplo, quando você coloca um objeto no fogo, por exemplo, ele ganha energia térmica, então o calor é positivo. O calor é negativo quando ele perde essa energia térmica. Por exemplo, quando você coloca um objeto dentro de uma geladeira, o objeto vai perdendo a energia interna e aí o que acontece é que ele está perdendo calor. E o calor pode ser igual a zero quando não há troca de energia. Por exemplo, quando a gente enche uma bola de futebol ou um pneu, você está fazendo com que aumente o volume de ar dentro, mas a bola e o pneu não está perdendo nem está ganhando energia interna. Isso acontece numa transformação adiabática, ou seja, não há trocas de energia interna e a quantidade de calor é igual a zero. E na próxima aula nós iremos ver a equação fundamental da calorimetria. Se você gostou dessa videoaula, dá o seu like. Até a próxima.